Você já parou para pensar em quantos mistérios ainda existem no nosso planeta? Mesmo com toda a tecnologia, ciência e exploração, a Terra ainda guarda segredos que desafiam a lógica. Lugares onde bússolas enlouquecem, fenômenos que ninguém consegue explicar, estruturas tão antigas que parecem ter vindo de outra civilização. Hoje, o canal Curioso por Natureza convida você a embarcar numa jornada fascinante pelos mistérios mais inexplicáveis do nosso mundo. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia. O planeta que ainda esconde segredos. Vivemos em um mundo cada vez mais conectado, repleto de tecnologia avançada, satélites em órbita e pesquisas em tempo real. Mas, mesmo com toda essa capacidade, a Terra ainda guarda segredos que a ciência não consegue explicar. Lugares misteriosos, fenômenos naturais sem resposta clara e acontecimentos que desafiam nossa compreensão das leis da física e da lógica. Começamos com um dos casos mais famosos, o som do bloop. Em 1997, microfones submarinos da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos captaram um som extremamente poderoso vindo das profundezas do Oceano Pacífico. Era um ruído grave, de baixa frequência, que durou cerca de 1 minuto, e foi detectado por sensores localizados a mais de 5.000 quilômetros de distância uns dos outros. O mais assustador? O som não parecia ser de origem geológica, como um terremoto. Ele tinha características orgânicas. Alguns cientistas sugeriram que poderia ser um animal colossal, maior do que qualquer criatura conhecida. Mas até hoje, ninguém sabe ao certo o que foi aquilo. O oceano, que cobre mais de 70% da superfície do planeta, ainda é, em grande parte, inexplorado. E falando em oceanos, há o enigma do Mar do Diabo, também conhecido como o Triângulo do Dragão, uma área do Oceano Pacífico próxima ao Japão. Assim como o Triângulo das Bermudas, esse local é famoso por desaparecimentos misteriosos de navios, aviões e tripulações inteiras, sem explicações plausíveis. Em 1952, o governo japonês enviou uma embarcação de pesquisa com mais de 30 pessoas a bordo para investigar o local. O resultado? O navio desapareceu completamente. Nenhum destroço foi encontrado, nenhum sinal de vida. Após o incidente, o Japão declarou oficialmente a área como zona de perigo marítimo. Outro mistério intrigante está muito mais próximo da superfície: o zumbido de Taos. Moradores da pequena cidade de Taos, no Novo México, relataram durante décadas ouvir um som grave, constante, semelhante ao ronco de um motor distante. O estranho é que nem todos conseguem ouvir esse som, apenas cerca de 2% da população local. Pesquisas tentaram identificar fontes industriais, sinais de rádio, efeitos auditivos, mas nenhuma explicação foi conclusiva. Até hoje, o chamado Taos Han permanece um mistério inexplicável, com implicações que vão desde efeitos acústicos desconhecidos até teorias sobre frequências subterrâneas. Esses são apenas os primeiros exemplos de uma longa lista de fenômenos que mostram o quanto ainda conhecemos pouco sobre o planeta onde vivemos. Mas há muito mais: estruturas antigas que desafiam a engenharia moderna, florestas que se movem sozinhas e formações naturais que parecem artificiais. Estruturas antigas que não deveriam existir. Se os mistérios naturais já impressionam, os feitos humanos, ou supostamente humanos, são ainda mais perturbadores. Existem monumentos e estruturas espalhadas pelo planeta que parecem desobedecer às leis do tempo, da engenharia e até da lógica histórica. Alguns deles foram construídos com tamanha precisão e complexidade que muitos pesquisadores se perguntam: quem realmente os construiu? E como? Comecemos por um dos maiores enigmas arqueológicos da atualidade, o complexo de Göbekli Tepe, na Turquia. Descoberto em 1994, ele contém pilares de pedra de até 6 metros de altura, ricamente esculpidos com figuras de animais e símbolos estranhos. O mais impressionante
Essa estrutura tem cerca de 11.600 anos, quase 7.000 anos antes das pirâmides do Egito. Ou seja, foi construída numa época em que os seres humanos supostamente eram apenas caçadores-coletores nômades, sem qualquer conhecimento de arquitetura ou agricultura. Como uma sociedade tão primitiva ergueu um templo tão complexo? Até hoje, não há explicação convincente. Outro caso intrigante é o das chamadas esferas de pedra da Costa Rica. Centenas de rochas perfeitamente esféricas, com tamanhos que variam de poucos centímetros até mais de 2 metros de diâmetro, foram encontradas espalhadas pelo sul do país. Algumas pesam mais de 15 toneladas. A precisão das formas é quase perfeita, em muitos casos com erro inferior a 2 milímetros. E o mais estranho, ninguém sabe ao certo quem as fez, por que foram feitas, nem como foram transportadas. Elas surgem em locais isolados, sem ferramentas ou estradas, como se tivessem sido colocadas ali por forças invisíveis. E que tal o monólito submerso de Yonaguni, no Japão? Descoberto por mergulhadores em 1986, trata-se de uma gigantesca formação rochosa subaquática, com degraus, colunas e superfícies planas que lembram ruínas de uma cidade antiga. Alguns geólogos acreditam que seja uma formação natural, mas há evidências de cortes retos, ângulos perfeitos e até inscrições nas pedras que sugerem que foi esculpido por mãos humanas. O problema é que, se for mesmo uma construção, ela teria sido feita há mais de 10.000 anos antes do fim da última era do gelo, quando aquela área ainda estava acima do nível do mar. Ainda no Japão, encontramos os megalitos de Asuka, como a pedra Masuda Iwafune, com mais de 800 toneladas esculpidas diretamente de um único bloco. Ninguém sabe seu propósito. Seria um observatório astronômico, uma tumba sagrada ou algo que não entendemos? O mistério permanece. Por fim, temos os muros de Sacsayhuamán, no Peru, erguidos com blocos de pedra que chegam a pesar mais de 120 toneladas, encaixados com tamanha precisão que não se pode passar uma lâmina entre eles, sem argamassa. Nenhuma tecnologia moderna seria capaz de mover e posicionar essas pedras com tanta exatidão, especialmente considerando que a civilização Inca, a qual se atribui a construção, não possuía a roda, nem ferramentas de ferro. Essas estruturas desafiam a história oficial. E quanto mais descobrimos, mais percebemos que talvez existam capítulos inteiros da humanidade que foram esquecidos ou escondidos. Na próxima parte, vamos explorar os mistérios da natureza, florestas que se movem, luzes que surgem do nada e regiões onde a gravidade parece não funcionar. Fenômenos naturais que desafiam a lógica. Nem tudo o que desafia a ciência está enterrado sob pedras antigas ou escondido nas profundezas dos oceanos. Em diversas partes do mundo, a própria natureza parece brincar com as leis da física, criando fenômenos que continuam sem explicação, mesmo depois de décadas de estudo. São lugares e eventos que fazem você duvidar dos seus sentidos e até mesmo da realidade. Um exemplo assustador é o da colina magnética, também conhecida como ladeira antigravitacional, encontrada em diversos países, como Índia, Canadá e Estados Unidos. Nessas colinas, veículos desligados, bolas ou garrafas rolam para cima, desafiando claramente a lei da gravidade. A explicação oficial é que se trata de uma ilusão de ótica provocada pela topografia do local. Mas em muitas dessas áreas, medições com níveis e aparelhos de precisão mostram que a inclinação realmente sobe. Então, por que os objetos continuam se movendo contra a lógica? Seria um campo magnético subterrâneo? Uma anomalia do planeta? Nada foi comprovado com certeza. Outro mistério é o das chamadas luzes de Hesdalen, na Noruega. Desde a década de 1930, moradores do Vale de Hesdalen relatam ver luzes flutuantes de diversas cores,
amarelas, azuis, vermelhas, que surgem no céu, pairam por segundos ou minutos e depois desaparecem. O fenômeno foi documentado, fotografado e até filmado diversas vezes por cientistas, que chegaram a instalar uma estação de observação na região. Mesmo assim, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. As teorias vão de gases ionizados à interferência eletromagnética até hipóteses mais ousadas, como atividade extraterrestre. Na Patagônia Argentina, existe um lugar chamado Bosque de Arrayanes, onde as árvores parecem ter crescido em espiral, com troncos retorcidos como se algo as tivesse contorcido desde o nascimento. E não se trata de uma ou duas árvores. A floresta inteira tem esse padrão bizarro, sem que haja ventos, terreno irregular ou solo contaminado que explique o fenômeno. O mesmo acontece em partes do Japão e da Romênia, onde cientistas ainda tentam entender se há mutações genéticas ou forças ambientais desconhecidas influenciam o crescimento da vegetação. Outro fenômeno perturbador ocorre no deserto de Namibe, na África, onde surgem os chamados círculos de fadas. Círculos perfeitos, com até 15 metros de diâmetro, onde nenhuma vegetação cresce. Eles aparecem em padrões simétricos e se estendem por centenas de quilômetros. A ciência tentou explicar com formigas, cupins, escassez de água, mas nenhuma teoria é aceita por todos os especialistas. Em algumas culturas locais, os círculos são atribuídos a espíritos da Terra e, curiosamente, formações semelhantes já foram encontradas na Austrália. E, por fim, temos um impressionante caso do relâmpago eterno de Catatumbo, na Venezuela. Em uma pequena área próxima ao Lago Maracaibo, ocorre um fenômeno elétrico quase ininterrupto. Relâmpagos diários por até 10 horas seguidas durante 260 noites por ano no mesmo ponto. Esse show de luzes naturais pode gerar até 280 descargas elétricas por hora, iluminando o céu mesmo sem chuva. A ciência acredita que seja uma combinação rara de umidade, ventos e relevo, mas nenhum outro lugar no mundo apresenta algo parecido. Esses são apenas alguns exemplos de como a Terra ainda consegue nos surpreender. Mesmo com toda a tecnologia moderna, existem forças e padrões naturais que escapam à nossa compreensão. E talvez o planeta esteja tentando nos dizer que ainda não sabemos quase nada sobre ele. Na parte 4, vamos entrar nas teorias mais controversas e sinistras sobre esses mistérios e por que, talvez, alguns deles jamais serão explicados. Teoria e sombras, quando a explicação assusta mais que o mistério. Chegamos ao ponto mais desconfortável da jornada. E se os mistérios da Terra não são apenas falhas na ciência, mas sinais de algo que ainda não deveríamos entender? Para muitos estudiosos alternativos, místicos e até alguns cientistas independentes, esses enigmas não são simples coincidências. São indícios de forças maiores, talvez até inteligências que operam além da nossa percepção. Uma das teorias mais recorrentes é a de que certos lugares da Terra funcionam como pontos de energia planetária, também chamados de vórtices magnéticos. Locais como as pirâmides do Egito, Machu Picchu, a Ilha de Páscoa, Stonehenge e até regiões como o Triângulo das Bermudas estariam conectados por linhas energéticas invisíveis, formando uma espécie de rede geográfica sagrada. Essa rede teria sido conhecida por civilizações antigas, talvez até anteriores às registradas, que construíram seus templos e monumentos nesses pontos estratégicos para canalizar energia ou manter contato com entidades superiores. Outra teoria ousada envolve o próprio interior da Terra. Alguns acreditam na chamada teoria da Terra Oca, segundo a qual nosso planeta seria oco por dentro e conteria entradas ocultas nos polos, em grandes cavernas na Ásia e na América do Sul. De acordo com essa visão, civilizações inteiras viveriam dentro da Terra, longe da superfície. Uma ideia presente em mitologias antigas e em relatos de exploradores como Richard Byrd, que teria feito uma expedição ao mundo interior nos anos 1940.
Apesar de a ciência moderna refutar essa possibilidade, ainda existem zonas proibidas para sobrevoo nos polos e diversas anomalias magnéticas detectadas nessas regiões. Há também quem acredite que muitos dos fenômenos inexplicáveis, como luzes misteriosas, sons subterrâneos e estruturas impossíveis, sejam vestígios de civilizações antigas, altamente avançadas, que desapareceram há milhares de anos. Para esses teóricos, povos como os Atlantes, os Lemurianos ou até civilizações de fora da Terra teriam deixado marcas propositalmente, como um legado oculto, esperando que algum dia estivéssemos prontos para compreendê-las. Mas não para por aí. Alguns pesquisadores alternativos apontam que governos e instituições científicas sabem mais do que divulgam. A quantidade de documentos classificados, áreas restritas e silêncios oficiais em torno de locais como a Antártida, áreas no fundo dos oceanos e sítios arqueológicos isolados levanta a suspeita de que existe um esforço global para manter certos segredos longe do público. Afinal, quantas descobertas são enterradas, literalmente, todos os anos por interesses políticos, religiosos ou econômicos? Mesmo que você seja cético, é impossível ignorar a quantidade de informações desconexas, achados sem contexto e relatos que se repetem ao longo dos séculos em diferentes culturas e continentes, apontando para o mesmo padrão. Existem coisas na Terra que não podemos ou não queremos entender. A maior lição desses mistérios é clara. O planeta onde vivemos ainda é um território desconhecido. E talvez quanto mais cavamos em busca de respostas, mais perguntas surgem. O mundo está cheio de lugares que desafiam a lógica, fenômenos que contradizem a ciência e histórias que se repetem mesmo sem explicação. Talvez a verdadeira pergunta não seja quando vamos entender tudo isso, mas sim, será que estamos prontos para entender? Se você gostou deste mergulho pelos enigmas do nosso planeta, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem também ama mistérios reais. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com curiosidades e fatos que desafiam tudo o que conhecemos. Aqui, a verdade é muitas vezes mais estranha que a ficção.